Espíritos viciados em fofoca. Você já ouviu falar? Pois é, eu também não. E quando aprendi sobre, fiquei um tanto quanto boquiaberto. Se você quer saber mais sobre isso, continue neste vídeo. Professor Gabriel Menezes falando, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva e assine o sininho de notificações para garantir que você vai receber os meus vídeos novos toda semana, onde aqui falamos sobre espiritualidade, meditação e mediunidade livre de crenças e dogmatismos religiosos, trazendo um conceito de uma espiritualidade mais aterrada, considerando que o espiritual está influenciando o material o tempo todo e o material também influencia no espiritual. E essa teia, esse véu que divide as duas realidades, está se afinando cada vez mais. Hoje vamos falar de espíritos viciados em calúnia, difamação e fofoca. Pois é, todos nós já ouvimos falar de espíritos viciados em drogas, bebidas, espíritos sexólatras. Mas quando falamos de obsessão, a obsessão não ocorre só através desses elementos, como eu fiquei sabendo e nas minhas pesquisas, no meu aprofundamento, no meu aprendizado, fui conectando todos os pontos e começou a fazer tudo muito sentido. Pois é, recentemente eu fiquei a par de um caso de obsessão. Toda quinta-feira eu reúno um grupo de pessoas para falar sobre mediunidade, desenvolvimento mediúnico. E nesse processo de desenvolvimento mediúnico, nós trocamos muitas figurinhas e experiências. E nesse grupo existem vários terapeutas e profissionais da área de desenvolvimento humano, de terapia, também muitos médiums. E esses profissionais, esses terapeutas, trabalham também de forma voluntária em processos de desobsessão, em centros espíritas, dos mais variados, como kardecistas, ou outros centros mais espiritualistas voltados a medicinas, até mesmo também alguns da Umbanda, enfim, é uma discussão bastante democrática, onde pessoas se reúnem para aprender sobre a mediunidade e desenvolver a sua mediunidade. Trocamos muitas figurinhas. Eu mesmo já havia observado certos padrões de obsessão, onde pessoas me procuraram no meu trabalho e estavam vivendo processos de acoplamento a outros espíritos negativados, os nossos irmãos infelizes, por questões diversas, desde pactos, juramentos, contratos feitos em outras vidas, até situações onde esses espíritos trabalhavam juntos em outra vida. O meu cliente de terapia reencarnou, mas o espírito continuou lá na erraticidade. Já peguei casos de obsessão por drogas, por álcool, por sexo. E raro, muito raro, aconteceu casos que eu não soube explicar, porque eram espíritos que estavam ali, afinizados àquela pessoa, pelos simples hábitos e simples fatos daquela pessoa estar sempre falando da vida dos outros, se preocupando com a vida dos outros, mas não se preocupando com a sua vida. E aí, nesse interim, nesse meio tempo, eu realmente preferia não enquadrar esses casos de obsessão dentro de nenhuma classificação e ia tratando de forma mais corriqueira. Até que, num desses encontros com colegas e mentorados nesse trabalho de desenvolvimento mediúnico que eu faço com os meus alunos, uma pessoa relatou um caso de um espírito que se agregou à pessoa e se declarou ali agregado, conectado, obsidiando aquela pessoa por conta de fofoca, porque aquele espírito adorava fazer fofoca, era viciado nisso, em disseminar discórdia, difamação, calúnia, e aquilo me deixou bastante intrigado. E é claro,
eu fui fazer minhas leituras, minhas conexões e ficou tudo muito claro. Nós, com frequência, atribuímos muito essa coisa de obsessão à questão da afinidade, e isso é um fato. A afinidade, esse é o principal elemento. Os processos de obsidiação que nós vemos acontecem por vários fatores. Afinidades como, por exemplo, certos vícios, certos hábitos, certos padrões de pensamento, ou até mesmo casos onde aquele espírito está acoplado, está ali obsidiando, acompanhando aquela pessoa, porque ele é um espírito vingativo, justiceiro, e aquela pessoa em outra vida prejudicou. Quando falamos em espíritos viciados, com frequência citamos esses espíritos infelizes que estão apegados à matéria, presos na erraticidade, porque ainda têm dependência a certas substâncias, atitudes e comportamentos, e os mais comuns que citamos é o alcoolismo, a drogadição, né? O vício em drogas das mais variadas tipos e formas, e também o sexo. Temos até nome, né, dos espíritos, no caso, íncubos masculino e súcubus feminino, para aqueles espíritos sexólatras que foram pessoas como nós, viveram excessos, se perderam nesses excessos de sexo, desencarnaram numa condição infeliz, e nessa condição infeliz, ainda presos à dependência pelo sexo, ficaram apegados à matéria e não conseguiram fazer a passagem, estão perdidos aí, precisando da nossa ajuda. E aí, nós falamos desses casos mais comuns, mas esquecemos de casos mais raros. E esse caso em específico, a questão da fofoca, a gente também tem que abrir os nossos olhos. E aqui eu estou fazendo esse vídeo hoje para abrir os vossos olhos, porque se vocês pararem para pensar, existem sites inteiros de fofoca sobre famosos, sobre influencers. Existem perfis nas redes sociais, canais, programas de TV dedicados à fofoca, dedicados a falar sobre a vida dos outros. E aí, podemos encarar isso como algo normal, mas eu não diria algo normal, pode ser algo comum, mas normal está muito longe de sê-lo. Eu diria até que nós encaramos isso como algo saudável. Ah, não, tudo bem falar de fulano, falar de ciclano. Eu tinha aquela minha tia fifizeira que falava de todo mundo. Mas se você parar para prestar atenção nessa sua tia fifizeira, era uma pessoa que ninguém confiava muito nela, evitava falar as coisas para ela. Geralmente era uma pessoa mais amarga, geralmente era uma pessoa infeliz e que dedicava seu tempo a falar da vida dos outros, porque a sua vida era miserável, no mínimo medíocre e infeliz. Você também vai perceber que as pessoas que fofocam geralmente estão presos em padrões de comportamento de negativismo. São pessoas mais pessimistas, elas reclamam muito da vida e canalizam parte dessa reclamação e dos seus problemas e se vitimizam focando na vida dos outros em vez de focar na sua, em resolver a sua vida. Quando olhamos esse padrão, já vemos que de todo não é saudável. Mas vamos um pouquinho além, porque a minha questão aqui é fazer você pensar. Se existem espíritos que estão presos na erraticidade, viciados em fofoca, e eles estão aí rondando espíritos encarnados afins, pessoas que vibram nesse mesmo tipo de frequência, para ficar alimentando essa pessoa com ímpetos de fazer calúnia, difamação, fofoca, criar boatos sobre a vida das pessoas. Bom, será que isso é uma coisa positiva? Será que isso faz sentido ainda para você? Porque se a gente for além e for analisar as palavras do próprio Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jamais faça aos outros aquilo que não queres que te faças. Quando a gente analisa isso, vamos nos colocar na pele de pessoas que são alvos de fofoca, de boatos, de fififi nos corredores do trabalho, ou no bairro, ou na igreja, ou em qualquer que seja o lugar. Vamos nos imaginar na pele dessas pessoas. Você
Seja bem sincero e honesto. Gostaria de estar na boca do povo? Gostaria de ter pessoas falando sobre sua vida, sobre você? Mesmo que estejam falando a verdade, mas falando coisas. E às vezes aumentando, porque quem conta um ponto, conta 2 pontos. É aquela coisa do telefone sem fio. Começa uma informação aqui na ponta, quando vê a informação toma um outro tamanho lá na outra ponta. Você gostaria disso? Então, se você não gosta disso, e é essa minha reflexão que eu quero lançar para você, você acha justo fazer com os outros? Pensa nisso. Você acha legal fazer isso com os outros? Porque se você não quer que façam isso contra você, por que você espera fazer isso com os outros? Ou, no mínimo, mesmo que você não fale, fique se alimentando dessas egrégoras, essas energias de programas, sites, de fofoca, de famosos. Esse é o primeiro ponto. A outra reflexão que eu quero lançar é sobre a questão da energia, onde você coloca a sua atenção, para lá a sua energia vai. Quanto tempo? Ah, Gabriel, eu não perco muito tempo. No máximo 10 minutos, 20 minutos de redes sociais. Mas mesmo que seja só isso, porque nunca é só isso. Nunca. Se você está falando que só fica 10, 20 minutos nas redes sociais vendo esse tipo de conteúdo, nunca é só isso. Seja honesto primeiro consigo mesmo. E olhe, e perceba, e comece a observar quanto tempo de verdade você está dedicando às redes sociais, ou na televisão, ou em site, com esse tipo de notícia, com esse tipo de informação. Mesmo que seja só 10, 20 minutos por dia, ainda assim são 10, 20 minutos por dia que, por exemplo, você poderia estar utilizando para a elevação da sua consciência. 10, 20 minutos que você poderia estar utilizando para a elevação da sua vibração, para adquirir mais conhecimento. Porque aonde você coloca a sua atenção, para lá vai a sua energia. Então, quando você bota a sua atenção e energia na fofoca, nos boatos, nos sites de notícias sobre famosos, canal lá do Léo Dias, todo mundo fala mal desse cara, hoje eu fui pesquisar quem é ele, ou tantos outros, Sônia Abrão, né? Não sei nem se ainda tá na TV, mas na época que Leão Lobo, né? Quando eu via TV, que às vezes passava isso há 10, 15 anos atrás, às vezes passava, trocando de canal, passava num programa desses, era só falando da vida dos outros. Falando de famoso, fofoca disso, fulano que fez isso, fulano que fez aquilo, e boato, e polêmica, e blá, 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 blá. Se você gasta só 10, 20 minutos, que seja nisso, e a gente já sabe que é muito mais, se você for bem sincero, você vai perceber. Você está perdendo 10, 20 minutos da tua vida que não agrega em nada. Porque onde você coloca a sua atenção, para lá a sua energia vai. Se você bota a sua energia na fofoca, na difamação, no boato, na polêmica, na notícia sobre a vida dos outros, você está desperdiçando energia em coisas que não vão transformar a sua vida. E a gente pode encarar essa energia não só como vibração, força, determinação, vontade de fazer acontecer, mas de tempo, porque tempo também pode ser encarado como uma energia. Se você dedicasse esses 10, 20 minutos que você perde com essas coisas, você poderia, por exemplo, usar para meditação, você poderia usar para ver um vídeo que te enaltece como esse, que te faz crescer, pensar, refletir, questionar, ou ler um livro. Então, a minha grande reflexão com isso é a gente parar de alimentar essa indústria e achando que isso é normal, quando na verdade isso não é normal, é disfuncional, pode ser comum. E, infelizmente, numa sociedade que ainda temos muito que evoluir, ainda seguimos caindo na armadilha de julgar, criticar, difamar os nossos irmãos, parando de olhar para as nossas próprias sombras, parando de olhar para os nossos próprios umbigos, para perceber que aquilo que nós estamos criticando nos outros temos muito dentro de nós. Enquanto perdemos tempo criticando e julgando o outro, poderíamos estar fazendo a reforma íntima, a depuração moral, transformando essas sombras que nós criticamos nos outros em nós para transformá-las em luz, em potência,
transformando a nossa vida, saindo de padrões decadentes de escassez, vitimismo, depressão, falta de vontade de fazer, preguiça, procrastinação, para movimento, ação, abundância, prosperidade, transformação. E transformando a sua vida, você transforma a vida dos outros. E para finalizar, a fofoca pode matar. Quantos casos temos de pessoas que tiraram suas próprias vidas porque foram alvos de polêmicas, de difamações e de boatos? Quantas pessoas? Muitas, né? Eu tenho certeza. Quando alguém morre, se mata por isso, se você foi uma das pessoas que movimentou essa fofoca, se você for uma das pessoas que comentou sobre isso, pode ter certeza, você foi um dos tantos dedos que também apertou esse gatilho. Jamais faça aos outros o que não queres que te façam. Você quer ser julgado? Você quer ser criticado? Você quer ser alvo de calúnia, boatos, difamações, mesmo que sejam verdades? Você quer ser alvo disso? Você quer que todas as suas sombras, seus podres, que você se esforça tanto para esconder, que estão aí dentro de você, mas você olha para os outros para fingir que não existe em você, por hipocrisia, independente disso, quando você não olha para essas coisas dentro de você, fingindo que elas não existem, elas continuam crescendo. E você gostaria que essas coisas fossem expostas ao público? Suas sombras, deturpações, depravações mais profundas? Não, né? Não gostaria. Então por que você está fazendo com os outros? Amai-vos uns aos outros como vos amei. Foi as palavras do Mestre Jesus. Espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido para você. Fica aí um exercício, um desafio por escolha. Se você sentir como verdade no seu coração, comece a fazer esse movimento. Todo e qualquer perfil de fofoca, blogueiras, influências ou pessoas que só perdem tempo falando da vida alheia, criando difamação, criando boatos, ou mesmo contando verdades, mas da vida dos outros. Sites, canais. Para de seguir tudo. Para de assistir, para de acompanhar. Isso é um desafio por escolha. E dedique esse tempo que você perdia nisso em canais que lhe tragam boas mensagens e elevem a sua consciência e faça você evoluir, crescer e vibrar cada vez mais. Esse que vos fala é um desses canais. Eu gostaria de agradecer a todos que recentemente batemos o marco de 23 mil seguidores e, como eu havia prometido, eu estou preparando uma meditação muito especial, que é uma meditação de projeção astral ou desdobramento da consciência. Uma meditação que eu estou preparando com muito carinho para vocês, que eu liberarei em breve em comemoração aos 23 mil inscritos que seguimos no canal. Se você ainda não é inscrito, já esmaga o like, dá essa moral para o canal crescer. Por favor, também se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para receber as novidades que nós fazemos todo dia. Toda quarta-feira temos encontro ao vivo de meditação em grupo. E, é claro, se você está buscando ferramentas para expandir a sua consciência, evoluir, crescer e transformar a sua vida, iniciando a jornada de um alquimista que transmuta dificuldades em oportunidades, transforma a sua energia sexual criativa para energia de cocriação, canalização, manifestação e atração daquilo que você realmente deseja viver para a sua vida, por favor, considere fazer parte do protocolo de 21 dias da transmutação. O link está em algum lugar aqui desse vídeo no card e também aqui na descrição deste vídeo. Te vejo lá do outro lado. Gratidão à palavra pela sua atenção. E lembre-se sempre, você não está mais sozinho. Somos todos um. Até mais.